Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então nossa aula de número 4, hoje dia 24 de 11 de 2022. Vamos dar continuidade aqui, falando ainda de fluxo de caixa. Hoje a gente vai fazer uma análise de uma planilha de um fluxo de caixa. Nós vamos aprender a analisar, verificar algumas despesas que poderiam ser evitadas, questão de juros. A gente tem uma boa noite, Natal, seja bem-vindo. Boa noite, professor, boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo todos vocês. Vamos aqui já dar início nessa aula. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente já dar início aqui. Então, a gente falou bastante aqui sobre a importância do fluxo de caixa. Uma das maiores importâncias do fluxo de caixa é tomadas de decisões, Tem muita gente que pensa, o fluxo de caixa, a importância do fluxo de caixa é para que possa fechar o caixa ali no final do expediente para saber se o funcionário ou o colaborador deu prejuízo na empresa, se faltou dinheiro, se passou dinheiro. Isso também é um dos motivos, Mas o principal motivo do fluxo de caixa é exatamente na questão da tomada de decisão. Então a gente precisa, todo gestor precisa tomar algumas decisões e essas decisões serão tomadas com base no fluxo de caixa. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, então vamos lá. Agora nós vamos para a implementação do relatório do fluxo de caixa. Então vamos lá vamos verificar como que funciona isso aqui. A implementação do relatório do fluxo de caixa é uma tarefa sem grandes complexidades. Entretanto, cabe lembrar que a manutenção de um fluxo de caixa requer que os dados sejam confiáveis e constantemente atualizados, pois somente assim terá utilidade. Quando eu vou tomar uma decisão, como eu expliquei para vocês anteriormente, principalmente aí na questão de compra, ou venda de algum produto, principalmente na questão da compra, eu preciso ter dados reais. Se eu vou fazer um investimento numa máquina, se eu vou fazer um investimento em estoque, meu estoque está baixo, preciso fazer uma compra. Como que eu vou fazer essa compra? Com base naquilo que eu tenho, ou com base na expectativa que eu tenho em vender, Porque a gente fala de um fluxo de caixa diário que é feito e a gente tem uma projeção. Então, se eu vendi 10 mil reais no mês de janeiro, eu espero vender 10 mil reais no mês de fevereiro. Então, eu já faço uma projeção. Dentro da minha projeção, eu posso também fazer algumas compras, confiando que eu deva vender esses 10 mil reais. E se não vender? Aí é um problema sério, Tem aquela questão, voltando lá atrás de novo. Eu preciso ter um capital de giro para poder suprir essas despesas. Ou então vou ter que pegar um dinheiro emprestado com alguém, ou no banco, ou com um parceiro. Mas eu vou ter que pagar. Então, eu trabalho com projeções. Essas projeções geralmente dão certo, porque a empresa está sempre vendendo, ela não para de vender. A não ser que aconteça alguns casos extraordinários. Eu posso até citar exemplo aqui da pandemia. Quando nós iniciamos o processo de pandemia, veio os lockdown, aonde as empresas tiveram que fechar as suas portas, porque não podia ficar com a empresa aberta. Bom,
Isso aí trouxe um prejuízo muito grande para muitas empresas. Muitas empresas que fecharam suas portas não conseguiram reabrir novamente, exatamente porque elas confiavam nessa projeção. Então ela já tinha uma projeção de venda, de repente fechou as portas, não entrou aquele dinheiro. Como que ela vai conseguir manter-se no mercado se o dinheiro que ela precisava não entrou? Fica complicado. Então muitas empresas não conseguiram reabrir as suas portas, fecharam e fecharam de uma vez por todas. Principalmente essas empresas menores, restaurantes, algumas lojas de roupa, calçados. E aí as pessoas fizeram o que? Venderam ali o que tinha de estoque, outros pegaram tudo que tinha, levaram para casa e foram trabalhar nas feiras, né? Levavam para feira ou para outros locais, ambientes que pudesse estar vendendo esse produto, vendido com outra empresa. Enfim, tiveram que fazer algumas mudanças. Algumas pessoas começaram a trabalhar em home office, a questão das vendas pela internet. Muitas pessoas estão trabalhando dessa forma. Tem esse mercado digital. Hoje nós temos o mercado digital, que é onde você pode vender os seus produtos, né, sem ter uma loja física. Inclusive, eu tenho uma prima que faz isso. Ela até montou uma loja, mas ela, segundo o que ela me falou, o aluguel estava muito caro e o dinheiro que ela estava pagando de aluguel estava ali comendo, nem boa parte do lucro dela. Ela preferiu ter ali o seu estoque em casa e ela faz as vendas através da internet e ela faz as entregas. Então ela só faz as entregas. Então assim, ela diz que está dando um resultado bem melhor e ela conseguiu já ter assim uma quantidade de cliente muito boa. E de repente, quando chega, ela vai fazer as compras e ela já chega com as roupas novas, ela já divulga na internet e as pessoas, não, eu quero essa, eu quero aquela. Então, já criou ali um network, uma rede de relacionamento muito boa e ela consegue vender nessas lojas virtuais. Ela já não trabalha mais com loja física. E muitas pessoas foram para as lojas virtuais porque exatamente não conseguiram mais se manter numa loja física porque as lojas físicas estavam fechadas, né? Por conta dos lockdowns que nós tivemos. Então são, né, algumas coisas assim extraordinárias que acontecem que infelizmente as empresas não estavam preparadas para isso. E voltando aqui na questão do fluxo, né, essa questão do fluxo de caixa ele é muito importante e a questão da projeção também é muito importante, porque quando a gente programa a gente tem condição de fazer algumas compras já confiando na venda do produto. Vocês aí que têm empresas, que trabalham, eu imagino que vocês já têm mais ou menos experiências semelhantes vivida, né? Eu vou comprar isso daqui porque eu sei que eu vou, né, vender o meu produto ou o meu serviço e depois eu pago esse negócio. Então vai lá, às vezes passa o cartão de crédito, faz aquele compromisso, às vezes compra no boleto bancário também, faz aquele compromisso. E aí vende o produto ou serviço e depois paga aquele compromisso. Dessa forma é muito importante manter um bom controle de contas a receber, contas a pagar, caixa, saldo de aplicações financeiras, faturamentos, venda à vista, venda a prazo, enfim, controle efetivo das finanças da empresa. Isso aqui é muito importante, tanto para a empresa quanto na nossa vida pessoal, viu gente? Você tentar manter um controle financeiro aí da sua vida pessoal é sempre muito importante, né? Eu venho falando isso aí e eu sempre gosto de frisar isso daqui. Se você tiver um bom controle da sua vida financeira, certamente você também vai ter um bom controle da vida financeira de uma empresa, seja ela sua ou de terceiros. Então, se a gente trabalha numa determinada empresa, a gente tem que entrar lá para somar, para agregar valor àquela empresa, já que é aquela empresa, né, que está ali sustentando. Eu estou sobrevivendo com o salário que eu ganho naquela empresa, então eu tenho que somar, eu tenho que dar o melhor de mim para essa empresa e fazer com que ela tenha cada vez mais renda aí. Consequentemente, né, eu também posso ser promovido dentro dessa empresa. Agora, se eu não abraçar a causa da empresa e só ficar falando mal, questionando, infelizmente, vai chegar um momento que eu não vou sobreviver dentro dessa empresa. Eu vou ter que sair ou a empresa vai me mandar embora por conta dessas questões particulares aí
que muitas das vezes acontece na vida de alguns trabalhadores, né, que está insatisfeito com o ambiente de trabalho. Bom, vamos para frente. E outra questão, se você está insatisfeito no ambiente de trabalho, onde você está trabalhando, eu não vou dizer para você não saia, mas eu vou dizer para você, procure outro emprego. Procure, quando você encontrar outro emprego, talvez algo que você queira fazer, aí sim você sai e vai trabalhar em outro lugar. Né? É importante sempre você pensar dessa forma, eu estou insatisfeito, eu já vou sair e vou ficar desempregado. Não. É melhor você estar numa empresa insatisfeito do que você estar desempregado. Então, se você está numa empresa insatisfeito, procure outra para você trabalhar, mas não saia antes que você já tenha um outro emprego garantido. Isso vai fazer com que você não passe por dificuldades. E outro ponto muito importante. Quando você vai fazer a entrevista de emprego, geralmente as pessoas perguntam, você está trabalhando? Qual foi o seu último emprego? Quanto tempo você está desempregado? Eles querem saber se você é uma pessoa esforçada, uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa batalhadora. Aí você fala, não, tem 3 anos que eu estou desempregado. A empresa já vai começar a desconfiar de você. Mas 3 anos, um cara parado. Agora você fala, não, eu estou trabalhando em outra empresa, mas não estou feliz. E por isso eu estou procurando uma outra oportunidade. Então pode ser que você encontre aí. Porque isso já aconteceu comigo. Eu falo porque já aconteceu comigo. Eu estava trabalhando em determinada empresa, estava insatisfeito. O que eu fiz? Comecei a procurar outro emprego. Então, quando eu consegui um outro emprego, tchau, fui embora. Foi muito bom para mim. Melhorou a minha vida 100%. Eu saí de um local que eu trabalhava de segunda a sábado até meio-dia. Fui trabalhar em outra empresa que trabalhava de segunda a sexta-feira. Trabalhava 3, 4 horas só por dia e ganhava praticamente o dobro do que eu ganhava na empresa anterior. Então, sim, melhorou muito para mim. Então, é sempre importante, se você quer ir para um outro emprego, eu sempre falo isso, gente, porque é muito difícil ficar desempregado. Principalmente pessoas que têm responsabilidades, que às vezes têm responsabilidade com aluguel, com água, energia, não pode ficar desempregado. Então, é sempre importante equilibrar para não ficar em situação de dificuldade. É muito triste quando a gente vê uma pessoa, eu estou desempregado, não consigo pagar o aluguel, não consigo pagar a energia. E aí fica muito difícil. Tem pessoas que têm crianças, então é muito ruim. E às vezes perde o emprego por conta de uma ignorância boba, vou sair daqui porque eu estou insatisfeito. Então é sempre algumas dicas assim muito importantes para a vida de vocês. Eu sempre gosto de falar isso porque eu já sobrevivi próximo a pessoas desempregadas e passando muita dificuldade. E é muito difícil. Tá? Então vamos aqui para frente. Agora que já conheço o que é um fluxo de caixa, vamos ver o funcionamento na prática. Para tanto, vamos utilizar a planilha abaixo. Na primeira coluna, apresentamos os itens que apresentam as entradas e saídas de recursos da empresa. Nas colunas seguintes, apresentaremos movimentações efetuadas nos próximos 5 dias. Notem que existem 2 colunas para cada dia, uma para valores previstos e outra para os realizados. A segunda coluna, referente aos valores realizados no dia, somente será concluída no final de cada dia transcorrido. Bom, aí você vai me perguntar, professor, todos os fluxos de caixa são dessa forma? Não, são diferentes. Isso aí vai, de cada empresa para empresa, vai mudar algumas coisas, mas sempre as entradas e saídas serão sempre as mesmas. Tipo assim, nós temos entrada, venda loja, venda no cartão, venda no boleto, cheques, nós temos aí as despesas, no caso aluguéis, energia, água, impostos, contador, telefone, então sempre vai ser, as entradas e saídas nunca vão mudar. Agora o layout, da planilha pode ser que sim, pode ser que seja diferente. Mas se você consegue analisar uma pelos dados, você tendo os dados, você vai conseguir analisar qualquer fluxo de caixa.
na prática. Agora que já conhecemos o fluxo de caixa, vamos ver o funcionamento na prática. Para tanto, usar a planilha abaixo, eu já li isso aqui. Vamos aqui para frente. Bom, aqui nós já temos a planilha. Eu fiz aqui, eu pintei, né, de amarelo. Eu pintei a planilha aqui de amarelo, onde são todas as previsões. Ou seja, tudo que eu espero alcançar naquele dia. Então, todas as previsões, ou tudo que está previsto, está de amarelo. Para a gente para a gente conseguir identificar. Então, aí a gente observa, né, nós temos aqui uma planilha bem simples. Nós temos aqui uma planilha bem simples. Então, nós temos aqui na parte de cima aqui, nós temos aqui a primeira coluna, a primeira linha, e nas linhas nós temos as colunas. Entrada, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Então, nós temos uma linha com 6 colunas, que no caso aqui a primeira de entrada e as outras 5, né, de um dia por semana aqui. Bom, vamos lá. Aqui na segunda linha nós temos, né, o previsto e realizado. Previsto e realizado de cada dia. Do dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Rogério levantou a mão. Deseja falar? Então, essa aí seria por semana, professor? Aqui nós temos alguns dias, né? Nós temos, então, a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Digamos que isso aqui é a planilha de uma semana. Uma semana, né? Isso. Agora, Bem legal. Oi? Bem legal o modelo, né? Que aí vem a entrada de dias e as duplicatas, né? Exatamente. Aí se a gente vai analisar ela de cima e embaixo. Então nós temos toda a entrada, nós temos o previsto e o realizado durante todo o dia. Primeiro, durante todo o dia 2, dia 3, dia 4. E aqui no caso nós cortamos a planilha para a gente poder apresentar para vocês. No caso ela seria até o dia 30 ou 31, caso tivesse o dia 31. Então se a gente só que para a gente analisar ela aqui até o dia 30, aí ela ia ficar bem pequena. Porque eu teria que diminuir a planilha para vocês conseguirem visualizar. Então a gente tirou os primeiros 5 dias aqui do mês, no caso aqui de segunda a sexta, para a gente mostrar para vocês o exemplo. Então nós temos na segunda linha aqui o previsto e realizado de cada dia. E aí nós vamos começar, né, a fazer essa análise. No primeiro dia, nós temos aqui na primeira coluna, venda à vista. Qual que era a nossa previsão do primeiro dia? R$ 1.800. Digamos que essa empresa é uma empresa pequena, não é uma empresa grande. A gente pegou aqui os dados de uma empresa pequena para ficar mais fácil para fazer essa análise. Então nós tínhamos uma previsão de R$ 1.800. E quanto nós realizamos? R$ 1.700 no primeiro dia. Quer dizer, as vendas à vista, nós já perdemos aqui R$ 100, que a gente já tinha de previsão e não conseguiu alcançar. Então nós já tivemos aqui um desfalco aqui de R$ 100, né, que nós não conseguimos atingir a nossa meta. Bom, aí nós temos aqui duplicatas a receber, R$ 510. Nós recebemos R$ 480. Quer dizer, nós não atingimos aqui também, né, o previsto, que nós já tínhamos feito aqui essa previsão. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas isso é muito ruim. Não necessariamente, porque os valores aqui de previsão, com os valores que a gente fez, não são uma diferença muito grande, muito relevante. Tá? Então até aqui, beleza, não vai ter problema nenhum. Bom, nós tínhamos os cheques aqui predatados, R$ 400, nós recebemos 250. Isso aqui já não é muito bom, né? Porque quando a gente fala de cheque predatado, se eu tinha uma previsão, eu já sabia quais eram os cheques que iriam entrar. Se esse cheque não entrou, é por quê? Ele estava sem fundo, não tinha dinheiro para cobrir o cheque. Então já começou a ter um problema aqui.
Então, se eu vou analisar, eu vou dizer assim, mas qual foi o cliente que não tinha dinheiro para pagar o cheque? Ah, então vamos saber quem que é o cliente, vamos entrar em contato com o cliente, porque o cheque foi lá e o cheque voltou, porque não tinha dinheiro. Então, isso aqui já é um problema, né? Beleza. Mas nós recebemos 250. Aí tem que analisar quem foram os clientes aqui, no caso, que deixaram de cobrir aí os cheques. Aqui então nós temos o total das entradas, né, na primeira coluna, que vocês vão ver, né, total das entradas. A previsão era de 2.710. Nós conseguimos 2.430, que foi o realizado. Então a gente teve aqui uma diferença, né, bem considerável. Mais ou menos o que? 300 e poucos reais aqui. Bem considerável. Bom, vamos aqui para frente. Vamos continuar descendo aqui nas duas primeiras colunas, que é o previsto e o realizado. Aí nós tínhamos aqui nas saídas, podem observar, ó, daqui para baixo vai ser as saídas, ou seja, tudo aquilo que foi pago. Aí nós temos aqui fornecedor, previsão de pagar fornecedor, R$300. Foi pago os R$300. Energia aqui, ó, não tinha. Telefone também não tinha. Salários também não tinha. Então pode observar que quando está em branco é porque eu não tinha nenhuma previsão de pagamentos disso aqui. Previdência Social, FGTS também não tinha nenhuma previsão de pagamento. Aí nós temos aqui o Simples, né? R$1.200 de previsão aqui de pagamento. E quanto foi pago? Nada. Prolabore também. Combustível nada. Veículo, limpeza. Então vamos continuar aqui a nossa análise. Bom, então as despesas aqui no final do dia, despesas com viagens, R$200 de despesas. Tinha previsto 200 e gastamos os 200. Aqui nós temos pagamentos com empréstimo, computador, não temos nada. Bom, total das despesas aqui então. Previsto era de R$1.700 de pagamentos. No entanto, nós pagamos só R$500, ou seja, saldo do dia. Previsão era de 1.100, nós sobramos aqui então com 1.930. Então a gente tinha uma previsão aqui de saldo, né, que ficou um pouco abaixo, só que nós temos que lembrar que ficou o Simples lá em cima que não foi pago, né? Então nós sobramos aqui com um saldo de 1.930. E aí tem um saldo aqui do dia anterior. O previsto aqui, no caso o saldo do dia anterior já não é uma previsão, eu já sei o saldo do dia anterior porque eu tenho ele. Então o saldo do dia anterior aqui foi de 200 e ficou aqui então os 200. E o saldo total, então, a previsão era de 1.210, nós temos R$1.930, então aqui o saldo. Bom, aí nós já fizemos a análise aqui do primeiro dia. Nós vamos lá para o segundo dia. O dia 2. Aí nós temos aqui a previsão de venda à vista. R$1.850. E nós vendemos R$1.600. Vendemos um valor abaixo do previsto. Então podem observar que essa empresa ela não está caminhando bem. Quando eu faço essa projeção aqui do dia a previsão, no caso aqui, o previsto aqui de 1.850 foi o que eu vendi no mês anterior. Então eu vendi no dia 2 do mês anterior 1.850. E agora no mês seguinte, no dia 2, eu vendi 1.600. Ou seja, não está legal. Alguma coisa eu devo fazer para melhorar isso aqui, certo? Tem que fazer algumas promoções, tem que dar uma movimentada com os vendedores, porque eu não estou vendendo conforme eu vendi no mês passado. Porque a minha previsão aqui é exatamente os dados do mês passado, certo? A minha base de cálculo para o mês seguinte, a minha base é os dados que eu tenho do mês
consecutivo. Então, se o mês de fevereiro vai servir de base para o mês de março, e assim sucessivamente. Eu entendo aqui que não está legal, certo? Então, isso aqui vocês estão aprendendo a analisar o fluxo de caixa. Se vocês fossem fazer os lançamentos, então era muito fácil. Você ia pegar ali tudo que foi pago, tudo que entrou e ia lançar aqui. Você ia abrir o sistema e ia fazer os lançamentos. Geralmente as empresas aí de médio e grande porte já têm o sistema e já me dá essas planilhas prontas, porque toda vez que você faz uma transação, o sistema já registra isso. Você não precisa fazer os lançamentos manual. No caso das empresas menores que não têm um sistema ainda, precisa ser feito manual esses lançamentos. Mas também não é difícil. Venda à vista, do dia 2, quanto que eu vendi? No dia 2, eu vou verificar quanto que foi vendido no dia 2. Ah, eu vendi R$100, então eu vou lançar R$100 aqui no dia 2. Ah, eu vendi R$1.600, então eu vou lançar os R$1.600 aqui no dia 2. De repente você não tem ainda nenhum sistema, mas você já é um empreendedor, já vende alguns produtos, você pode fazer isso manualmente. Você pode vir aqui e fazer os lançamentos, né, de forma manual. E aí você vai analisando. Quanto que nós recebemos aqui de duplicatas a receber? O previsto era R$600, nós recebemos 330. Isso aqui também é um problema sério. Eu entendo que algumas pessoas aqui tinham um compromisso com a minha empresa, mas não pagaram. Então eu preciso saber quem são essas pessoas, eu preciso entrar em contato com essas pessoas, entenderam? Então são análises interessantes. Agora é interessante também que vocês aprendam o que é cada produto desse aqui. No caso de duplicatas, cheques pré-datados. Isso aqui se estava previsto para entrar e não entrou, já é um problema. Kellen, pode falar. Professor, nesse caso aí, por exemplo, do meu salão, é só se for dinheiro que no caso eu tenha para receber. Não é, por exemplo, futuros. Por exemplo, eu estou querendo lançar uma promoção. Eu pretendo atender no mínimo 10 pessoas, né? Aí, no caso, eu posso lançar as 10 pessoas ou eu tenho que lançar o que eu tenho para receber? Então, aqui no previsto, no caso de uma promoção, previsão de vendas. Então você vai lançar na previsão de vendas. Ah, eu pretendo atender 10 pessoas. Essas 10 pessoas vai me render R$100 cada uma, R$1.000. Então eu vou aqui na previsão de venda e coloco R$1.000. Aí você está fazendo uma previsão. E aí quando você finalizar o dia, eu atendi 12 pessoas, ganhei R$1.200. Então você vem aqui no realizado e coloca R$1.200. Então você fez uma promoção e na sua promoção você fez uma previsão de que você iria alcançar R$1.000, porém você alcançou 1.200. Aí você já coloca no realizado 1.200. Certo? Agora, quando você, por exemplo, faz um trabalho para alguém e essa pessoa não tem condição de pagar você no dia. Vou anotar para você aqui, né, na caderneta, que dia que você tem condição de me pagar? Tal dia. Então, vou anotar aqui. Digamos que a pessoa ficou te devendo R$100, você anota na caderneta, anota o nome, endereço, tudo certinho, bonitinho. E aí você vai colocar aqui em duplicatas a receber. Aí você vai agendar o dia, é no dia 30, então você vai lá no dia 30 e vai colocar duplicatas a receber tantos reais. E aí você vai saber que você precisa receber aquele valor naquele dia. Aí seria contas a receber, duplicatas a receber. Se você quiser colocar também um código de informação, tipo, minha cliente, a Márcia, o código da Márcia é o 01. Então, você pode colocar contas a receber 01. Aí quando você olhar lá, você, 01, quem que é 01? É a Márcia. Então a Márcia tem que me pagar R$250. Para não ficar colocando informações muito grandes, colocar o nome da pessoa, para não ficar expondo também a questão do nome, então você coloca um código para cada pessoa. A Márcia é o número 1, a Maria é o número 3, a Joana é o número 4, e aí você vai criando um número para cada cliente. Aí você pode colocar só um número, duplicatas a receber
número 03. Você tem uma planilha lá com todos os seus clientes, você pode ir lá no 03, você sabe que é um cliente que tem que te pagar naquele dia. Aí você tem ali também a caderneta para você não perder o rumo, né? Para você não ficar sem saber o que você tem para receber, o que você tem para pagar, certo? E aí tem a questão dos pagamentos também, tá? Mais embaixo aqui. Bom, vamos continuar. Mais alguma dúvida até aqui, pessoal? Então vamos continuar. Bom, aqui nós temos cheques para receber, 450 previsão, nós recebemos R$300. Bom, isso aqui também é preocupante, né? Se você é um gestor, se você administra uma empresa e quando você verifica que você tinha para receber aqui R$450 de cheques, porque isso aqui é um valor real. Quando você tem um cheque para receber, você já lança o valor real aqui. Então, já não é no caso do cheque, já não é uma previsão, já é um valor real. Porque todas as vezes que entra um cheque, eu tenho que lançar ele. Se ele entrou para eu receber no dia 20, então eu já tenho que ir lá na planilha no dia 20 e já colocar lá o valor a receber daquele cheque. Então, se eu não recebi, isso significa que algum cliente deixou de fazer o depósito daquele cheque. Eu preciso saber qual que é o cliente para eu poder entrar em contato com esse cliente. Sempre tem que estar ligado nisso aqui. Total das entradas. Então, a previsão aqui era de 2.900, nós conseguimos 2.330. Então, também ficou bem abaixo aqui do esperado. E aí tem as saídas, né? As saídas, tanto eu posso fazer a previsão de, por exemplo, se eu tenho um fornecedor para pagar, né? Então, eu tenho um fornecedor para pagar no dia 10. Então, eu venho aqui na planilha e lanço o valor do dia, né, no dia 10. Quanto que é? R$3.000. Então, eu venho aqui no dia 10 e lanço R$3.000. Eu sei que eu devo R$3.000 para ser pago no dia 10. Então, já fica aquela previsão aqui na minha planilha. Porque quando eu olhar na minha planilha, eu vou ter todo o endereço de tudo que eu preciso. Para eu não ficar tendo que olhar boleto, data de boleto, a energia vai vencer que dia, a água, boleto do fulano, boleto do Beltrano, boleto do João, da Maria, entenderam? Então, se você tem isso na planilha, você não precisa estar verificando a papelada todos os dias. Você vem na planilha e você consegue identificar, né, tudo que você precisa, todas as informações que você precisa. Bom, aqui a energia tinha uma previsão de 600, mas aí nós pagamos 700. Vocês falam assim, mas por que tinha uma previsão de 600 e nós pagamos 700? É porque a energia do mês passado foi 600, então a previsão era de 600, mas aí nós gastamos mais energia, ficamos com o ar-condicionado ligado e, consequentemente, veio aqui um valor de R$700 para eu poder pagar. Pagamos aqui então. Vamos mais embaixo. Material de limpeza, R$400, pagamos aqui então os R$400. Aqui lanches, né, por refeição. Não tinha uma previsão, porém foi pago R$150. Isso significa que no mês passado a gente não precisou fazer esse pagamento porque talvez não tivemos nenhuma viagem. Mas esse mês, de repente, surgiu uma viagem, teve que fazer alguma despesa aqui com refeição. Por isso não tem previsão, mas houve o pagamento aqui de R$150. Total das despesas aqui, total das saídas, né? A previsão era de 900, pagamos 1.250. O saldo do dia aqui, 2.000. A previsão era de 2.000, no caso só sobrou 980. Saldo do dia anterior de R$300. E aí nós temos aqui os R$300. Previsão aqui do saldo atual era de 2.300, nós temos 1.280. Então assim, a gente vê que foi caindo, né? O primeiro dia caiu um pouco. Primeiro dia até que não, sustentou, mas é por conta do Simples Nacional. Só que depois ele foi pago. E aí no segundo dia caiu. Então caiu no primeiro, caiu no segundo. E aqui no terceiro também, pode observar que caiu. Se a gente for analisar a previsão de saldo atual aqui,
previsão era de 2.430, caiu para 1.930. No terceiro dia, 2.480. No terceiro aqui, no quarto dia aqui, melhorou. Podem observar que a previsão era de 2.480 e para 2.710. Não sei se tinha alguma despesa aqui que era para ter sido paga e não foi. Vamos verificar aqui. Deixa eu ver. Vamos começar lá em cima. Pode falar, Kelly. Professor, esse cálculo tem que ser diário ou mensal? Diário. Como você pode observar, nós fizemos aqui do dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, então tem que fazer todos os dias. O fluxo de caixa, ele precisa ser feito todos os dias. Agora, por exemplo, se a sua empresa ela não movimenta muito dinheiro todos os dias, tipo compra, venda, recebimentos, você pode, anotando isso aí e fazendo as anotações aí no caderno, e às vezes lançar de 3 em 3 dias. Mas aí você vai lançar as despesas, as entradas e saídas do dia 1º, as entradas e saídas do dia 2, o dia 3, para você ter controle e saber tudo que foi feito em cada dia, para ficar bem organizado. Mas o ideal é fazer todos os dias, né? Para que não fique nenhuma sombra de dúvida. No final do dia você sabe quanto você ganhou, quanto você gastou. É interessante você verificar o seu estoque para saber se você precisa comprar alguma coisa, né? Você ter ali uma planilha com todos os produtos que você gasta e observar se você tem os produtos, observar os produtos se não está próximo de vencer. Então é sempre interessante fazer um checklist de todas as suas compras, vendas de produtos ou serviços todos os dias. Você não Essas anotações aí, até mesmo, vamos supor, hoje, por exemplo, hoje eu estava fazendo umas trancinhas na minha sobrinha e não foi contabilizado porque eu fiz nela, né, de graça. Ele tem que colocar? Porque tomou meu tempo, né, no caso. Não, mas no caso, como isso não entrou e nem saiu no caixa da sua empresa, né? Foi um serviço social, digamos assim. Trabalho Não, social. acabou saindo porque eu acabei usando meu material, entendeu? Aí já é uma questão assim, saiu, né? Então você fez a doação desse trabalho. Aí você pode colocar, mas sabendo você que foi uma doação. Porque se você coloca isso como entrada e depois lá no final vai dar uma diferença. Aí você vai, mas da onde que está faltando esse dinheiro? Não, o dinheiro entrou, mas eu fiz doação dele. Entendeu? Porque aí você consegue controlar. Então pode colocar só como saída, no caso. Pode colocar como entrada e saída, só que aí você coloca como doação. Na entrada ali, procura deixar um campo na planilha ali e coloca isso como doação. Alguém levantou a mão aí? O Hélio? Foi o Hélio que levantou a mão? Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Oh, sim, professor. Não, ela já responde. O senhor já respondeu a minha pergunta já, é porque no caso, como ela fez um trabalho como doação, ela só mexeu só no estoque dela só. Isso. Ela só tinha que fazer só esse lançamento como saída, né? Uhum. E depois registrar como doação. Tá tranquilo. É só isso só. Certinho. Obrigado pela participação. Então é isso. Aí vamos aqui analisar então o quarto dia, né? Nós temos aqui vendas 1950, é a previsão, realizado 1.700. Duplicatas nós temos 680, realizado 560. Cheques predatados, previsão de 550, realizado 350. Negócio de cheque, duplicata, isso é muito complicado. Todo dia tem um pepino para poder resolver. Por isso as pessoas já não gostam mais de trabalhar com cheque, né? São pouquíssimas pessoas que trabalham com cheque. Nós temos aqui a previsão dos totais aqui de entradas de 2.180 e nós, no caso, realizamos 2.610. Então aqui deu uma melhorada, né? Digamos que o
o empreendedor, né, o gerente ou a pessoa que estava na linha de frente conseguiu identificar que as vendas estavam baixas, abaixo, né, do previsto, e aí ele falou, não, nós precisamos melhorar, nós precisamos fazer alguma coisa. De repente tomaram algumas decisões e a gente vê aqui um resultado um pouco melhor aqui nas entradas, né? Vamos descendo aqui para ver a questão das despesas. Despesas com fretes, nós tínhamos aqui a programação de 300, fizemos 300. Combustível, não havia nenhuma programação com combustível, porém nós fizemos aqui o pagamento de R$200 com combustível. Como eu disse a vocês, as previsões geralmente é do mês anterior. De repente, no mês anterior, nós não gastamos com combustível nesse dia, por isso não veio a previsão de despesa com combustível aqui. No entanto, né, às vezes surgiu a necessidade de fazer uma viagem, então entrou aqui despesa de combustível. Pode acontecer. Total das saídas. Então nós temos aqui, a previsão era de R$300 e nós fizemos, né, pagamento aqui de 500. Saldo do dia, previsão 1.880 e nós temos 2.110 no caixa. Saldo do dia anterior, R$600, previsão e realizado 600. Saldo atual, previsão 2.480, realizado 2.710. Então deu uma melhorada, né, aqui no nosso saldo. E vamos para o último dia. No caso aqui o dia 5, né, que é a última coluna. Previsão de vendas 3.850, realizado 3.700. Já não alcançamos aqui, né, a meta de venda. Duplicatas a receber, R$700, recebemos 580. Cheques predatados, R$600, recebemos 400. Previsão de entrada 5.150, entrou 5.680. Deu uma melhorada aqui também. Bom, salários, previsão 5.000, pagamos os 5.000. Previdência social, previsão 3.000, pagamos aqui os 3.000. FGTS, R$400, pagamos os 400. Prolabore, R$1.200, pagamos os R$1.200. O que é o Prolabore? É o salário, né, dos sócios da empresa ou do proprietário. Então eu pago aí esse salário. Bom, agora tem um detalhe aqui que vocês precisam estar atentos. Pagamento de empréstimo, R$6.000 aqui, que deveria ser pago, foi pago só 4.000. Contador, 724, foi pago 724. Outros, no caso aqui, R$600, foi pago R$600. Total das saídas, previsão 16.924, saiu 14.324. Saldo do dia anterior, menos 11.774, ou seja, um saldo negativo. E nós entramos aqui num saldo negativo, né, de 8.664. Saldo do dia anterior, 12.000. E no caso a previsão, o realizado 7.820. E no final nós fechamos aqui com o saldo total, né, o saldo atual aqui de menos R$824. Isso aqui que acontece? Quando eu disse para vocês que o Prolabore aqui em cima, que foi pago para o proprietário, o sócio, foi de R$1.200. R$1.200.
Eu poderia ter deixado de pagar esse prolabore, porque esse prolabore não ia me gerar nenhum tipo de multa ou imposto. E ter pago, né, aqui as despesas aqui com empréstimos. Ou seja, eu deixei de pagar algumas contas, para pagar o prolabore. E aí, no final do dia, eu fiquei, né, com saldo negativo aqui, porque eu deixei de realizar algumas contas. E aí, eu tive que deixar de pagar essas contas, porque eu não tinha dinheiro em caixa. E se eu tivesse deixado, por exemplo, o prolabore lá do gerente, né? Não, vamos deixar o prolabore para amanhã, porque o nosso fluxo vai estourar aqui, nossa conta vai estourar, não tem dinheiro para pagar tudo que precisa pagar hoje. Vai ficar um boleto sem pagar, isso vai nos custar aí uns R$200 a mais no dia de amanhã. Que era melhor pagar o prolabore no outro dia, né, que era o dinheiro do sócio, e pagar o boleto e evitar essa conta aí de R$200, ou vice-versa, pagar o prolabore, mas pagar os R$200 de multa no outro dia. Então tem que ser analisado, por isso que a gente fala, né? Certinho, Kelly. E aí nós vamos aqui para análise. Nós vamos analisar esses pontos. Nós vimos ali, né, tudo que foi feito ali, e agora a gente vai analisar. Como pode ser observado, não existe nada de complexo na planilha acima. Embora a obtenção dos dados possa ser uma tarefa trabalhosa, pois exige outros controles adicionais. Agora já temos, né, um fluxo de caixa pronto, podemos fazer algumas análises sobre movimentação financeira acima apresentada. Assim, identificamos algumas situações que merecem atenção. Bom, a primeira, os valores previstos para vendas à vista não foram realizados uniformemente. Isto é, em alguns casos, as vendas à vista foram em valor menor do que previsto. Né? É aquela questão que eu já tinha ressaltado para vocês lá. A gente tinha uma previsão de vendas, né? Mas não estávamos alcançando aquela previsão. Então esse é um dos pontos aqui importantes. E aí todo gestor, quando ele analisa um fluxo de caixa, ele já identifica, nós temos algumas previsões, mas não estão sendo cumpridas. Se isso continuar, nós não vamos conseguir fechar o nosso caixa no final do mês. Por enquanto nós estamos no quinto dia, mas aí ele vai fluindo, né, até o dia 30. No dia 30 a gente fecha tudo. Mas se continuar fluindo como está, no dia 30 nós não vamos conseguir fechar o caixa. A gente vai ter que pegar dinheiro emprestado para fechar o caixa da empresa. Então já é uma preocupação. O previsto e o realizado não estão, né, conforme deveria. Segundo ponto, os valores previstos para recebimento de duplicatas os que foram recebidos foi inferior ao previsto. A questão das duplicatas que eu também citei para vocês. Né? Havia uma previsão de recebimento maior do que nós estávamos recebendo. Então isso já é um outro ponto muito importante que precisa ser levado em consideração. Por que não foi? Por que as pessoas não fizeram esses pagamentos? A gente tem que entrar em contato com essas pessoas e resolver esse problema. No dia 4, houve um desembolso não previsto para despesas com combustível no valor de R$200. Outro ponto importante, não havia essa previsão. E aí, quando, por exemplo, o gerente ou o dono da empresa não está a par, não está sabendo do que foi feito, aí ele vai cobrar. Mas e essa despesa aqui? Foi para quê? Né? Por que foi que saiu esses R$200 de combustível? Não estava previsto. O que aconteceu? Para onde foi esse dinheiro? Qual é a justificativa? E aí o funcionário ele vai justificar. Não, a gente teve que fazer uma viagem, um imprevisto, alguma coisa, e por isso saiu esse valor do caixa, que não estava ali previsto. Então tem que ser muito bem explicado. Aí nós vamos falar do prolabore, né? Prolabore aqui de R$1.200.
previsto e foi pago no próprio dia 5. A empresa poderia ter efetuado esse pagamento em outro dia ou até mesmo por um valor menor, haja vista que nos mesmos dias seguintes estava prevista uma saída expressiva de recursos para pagamentos de fornecedores, empréstimos, folha de pagamento, impostos e em seguida a falta de recursos culminando com o não pagamento dos empréstimos a menor, né, no dia 5, penalizando a empresa, pois os pagamentos fora do prazo está sujeito a multas e juros. Então, o Prolabore, como eu disse a vocês, ele pode ser pago um dia depois, podemos pagar um pouco agora no início do mês, um pouco no meio do mês, um pouco no final do mês. Então, como é o dinheiro dos sócios, a gente consegue pagar isso sem ter que pagar juros, sem ter que pagar multas. Agora, os boletos bancários, empréstimos, né, pagamento de impostos, tem que ser pago no dia certinho, porque se passa, a gente paga juros, a gente paga multa, e aí gera, né, um problema sério para a empresa. Então, é interessante a gente saber analisar esses dados aqui, para se em um dado momento você tiver que fazer esse tipo de análise, você vai saber, né, tomar as decisões corretas aí. E lógico, tudo isso tem que ser em comum acordo, tem que ser muito bem conversado aí com o seu patrão, certo? Com o proprietário da empresa ou com o gerente. A falta de recursos implica na revisão das estratégias da empresa, devendo, entre outros, observar os seguintes aspectos: negociar com fornecedores os pagamentos das obrigações, revisar o sistema de cobrança, fazer uma promoção das mercadorias, trabalhar com o estoque mínimo, reduzir os prazos de venda a prazo, programar melhor as compras, vender bens e equipamentos ociosos. Bom, eu até falei a respeito dessa questão com vocês. As empresas elas ficam loucas para vender aqueles produtos ociosos, ou seja, aqueles produtos que não saem de jeito nenhum. De repente o empresário, né, ele, por uma paixão ali momentânea, ele acaba fazendo algumas compras e depois ele fala, puxa vida, como que eu vou vender isso agora? E aí fica ali produtos ociosos e ele tem que dar um jeito, né, de tirar esses produtos. E aí tem que fazer uma promoção, tem que fazer alguma coisa para tirar esses produtos da prateleira. Estoque grande demais. Tem empresas que têm 5 milhões de estoque, né? Às vezes um produto só ele tem 50. Desnecessário. Totalmente desnecessário. A não ser que você seja dono aí de um supermercado, né? De repente você precisa ter ali 50 Coca-Cola para vender. Tudo bem, eu até concordo. Porque os clientes vão consumindo isso aí de forma muito rápida. Agora pensa um cara que vende, trabalha ali com autopeça, né? E aí ele tem lá uma peça lá do carro, digamos que é uma junta homocinética. Ele tem 100 peças de um carro só, guardada lá no estoque. Qual é a chance dele vender essas 100 peças aí? Às vezes vai levar 3 anos, né? Porque nós temos vários modelos de veículos diferentes. Então ele pode ter ali no estoque dele 10 peças de cada veículo. Aí o cara, às vezes por uma paixão momentânea, compra 200. E aí ele vai ficar com um grande estoque ali parado, né? Dinheiro parado, não dá retorno financeiro. Pode falar, Rogério. Falar que um colega aqui, ele abriu uma bebida gelada, né, professor? E aí ele gosta de uma cerveja, né? Aí o que ele fez? Ele foi lá e fez um estoque da cerveja que ele gosta no estabelecimento dele. Aí ele disse que tem 2 meses que ele abriu, né? Ele falou, não, mas da cerveja que eu gosto, até hoje eu comprei lá 10 caixas, saiu 2. Você tá louco caçando alguém para poder ver se troca por outra ou se alguém que vende, né? Paixão momentânea, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Essa paixão momentânea por alguma coisa pode levar à ruína ou levar a um prejuízo. Então a gente tem que, né, calcular bastante
estoque grande demais é prejuízo. Nos dias em que nós estamos hoje, né, no momento que nós estamos vivendo, se você precisa de uma mercadoria, você liga em Goiânia à tarde, até às 5 da tarde. No outro dia, 10 horas, 9 horas da manhã, a mercadoria já está lá na sua cidade. A não ser que seja muito longe, né, da capital. Mas, assim, na regra geral, as mercadorias chegam com um dia ou dois. Então, você não precisa ter um estoque enorme. No caso da bebida aí, Rogério, nós temos a distribuidora dentro da própria cidade, né? Se ele quisesse, por exemplo, pegar uma caixa todos os dias, ele ia, né, pedia lá na distribuidora todos os dias uma caixa. Então, comprar 10 caixas de um produto só, ainda mais para uma distribuidora de bebida gelada, é meio puxado. Às vezes ele poderia ter ali umas 3 caixas de cada bebida, né? São muitas marcas, né? E geralmente tem aquelas que saem mais. Eu sempre costumo dizer assim, você tem que tentar investir naquilo que sai mais, né? E aquilo que sai menos, você vai devagar. Então é sempre interessante a gente fazer uma análise da bebida que sai mais. No caso do seu amigo, ele começa a analisar, ele vai entrando meio devagar, não vai com muita vontade não, vai meio lento. E aí ele vai conhecendo os seus clientes e quais são os produtos que ele mais vende, ou quais são os produtos mais solicitados. Aí ele vai investindo pesado naqueles produtos que saem mais. E aqueles produtos que saem menos, vai devagarzinho, né? Ele tem uma caixa ou meia caixa, né? E tenta equilibrar dessa forma. Porque se entrar, eu vou trabalhar com uma distribuidora, eu vou comprar 10 caixas de todas as cervejas. Aí de repente tem uma determinada cerveja que não sai nem com reza. E aí ele vai ficar prejudicado, né? Porque ele vai ter aquilo ali, aquilo vai ficando ali, chega ao ponto de vencer e ele não vende. Então é sempre interessante fazendo essa análise, né, do que sai, do que não sai. Estou citando um exemplo aqui da cerveja, né, porque o Rogério trouxe aqui o exemplo do amigo. Mas eu poderia citar vários outros exemplos aqui de mercadorias. Então, estoque muito grande não é vantajoso, tá? Não é vantajoso. Tem empresas que têm 2 milhões, 3 milhões de estoque. E tem muitos produtos que a gente sabe que esses produtos vão vencer, ou vão ficando velho, né? Muitos, às vezes, vai saindo de linha, então é prejuízo aí na certa. Então, no tempo de muita agilidade que nós estamos vivendo, não é compensativo ter aí, né, um estoque muito grande. Inclusive, tem muitas empresas hoje, empresas digitais. Você pensa que a empresa tem alguma coisa, né? Você vai lá, eu vou comprar nessa empresa aqui. Compra um determinado produto, nem estoque ela tem. Então, quando você compra dela, ela vai lá e compra o produto e te vende. Tem muitas empresas trabalhando desse jeito. Então, ela já compra o produto, já fatura até no seu nome mesmo, de outra determinada empresa, e encaminha para você. Então, tem muitas empresas fazendo isso. Ou às vezes ela compra e fatura, faz o faturamento ali para você no nome dela, para concorrer assim. Mas existe muitas. E não tem mais estoque. Essas empresas digitais geralmente não trabalham com estoque. Quando você pede o produto, ela pede lá da distribuidora e já manda para você. A falta de recursos implica na... Deixa eu ver, nós já fizemos isso aqui. Vamos aqui um pouco mais abaixo. No caso de haver sobras de recursos, a empresa poderá aplicá-lo de forma planejada em estoques, mercado financeiro, antecipar pagamentos e obrigações mediante desconto financeiro, ativo imobilizado, entre outros. É importante ressaltar que a sobra de caixa pode ser momentânea, correndo por alguns dias e logo em seguida essa sobra pode ser utilizada para quitar os compromissos. Assim, é fundamental fazer uma análise da situação da empresa no curto, médio e longo prazo, para que ela não seja
Peraí. Descapitalizada. Oxe, quase que não saiu o nome, gente. Desculpa. Descapitalizada. E passe a depender de recurso terceiro. Descapitalizada é exatamente, né, vamos tirar todo o dinheiro do caixa da empresa. Agora nós não temos como pagar as nossas dívidas, nós vamos precisar de dinheiro de terceiros. Eu vou ter que pegar um empréstimo num banco, vou ter que pegar emprestado com o João, com a Maria, com a tia, né? Então é sempre importante fazer uma análise do cenário completo. Às vezes você olha no caixa da empresa, tem 10 mil reais. Você, nossa, eu tenho 10 mil reais no caixa da minha empresa. Mas aí se você não fizer uma análise, né, ali a longo prazo, médio e longo prazo, de repente você está devendo 15 mil reais. Aí você fala, nossa, eu tenho 10, mas eu devo 15. Se você não faz uma análise para saber quanto você está devendo, você acredita que tem 10 mil, né, igual comerciante. Eu tenho um amigo meu que é comerciante, aí tem dia que eu chego lá, ele tá lá fechando o caixa dele lá e fala assim, nossa, hoje foi muito bom, tá aqui ó, 30 mil reais. Aí, quando é no dia seguinte, e aí, tá beleza? Tá feliz da vida? Vendeu 30 mil ontem? Pois é, cara, mas hoje eu tive que pagar 32. Ainda tive que tirar 2 mil lá do banco, porque não deu para pagar tudo que eu tinha para pagar. Então, não é fácil, né? Às vezes o cara pensa que tem muito dinheiro, né? Porque fechou muito bem naquele dia, mas no dia seguinte tem lá uma imensidão de boletos para pagar. E aí fica uma situação que a gente precisa analisar, né? Cada situação, analisar o fluxo, tanto agora no momento, quanto as programações aí futuras, o que nós temos que pagar. As informações apresentadas no fluxo de caixa revelam a diferença entre previsto e realizado. Com essas informações, você possui melhores condições para administrar a empresa. Sem um controle financeiro eficiente, é mais difícil atingir os resultados planejados. Lembre-se que implementar e, sobretudo, manter o fluxo de caixa eficiente exige disciplina, inclusive com manutenção de todos os controles financeiros, como de contas a receber, contas a pagar, estoques, etc. É melhor saber com antecedência a previsão sobre a situação financeira da empresa do que ser apanhado de surpresa com uma situação desfavorável. Então, requer muita responsabilidade. Temos que fazer os lançamentos todos os dias, não podemos deixar de lançar, não podemos deixar de analisar. Todas as vezes que você for dar o segundo passo, já damos um passo, firmamos, agora vou dar um segundo passo. Primeira coisa, analisa o fluxo de caixa, analisa o seu estoque, analisa o que você tem, o que você precisa pagar, para depois você tomar uma decisão de seguir em frente. Então, se vocês forem trabalhar com fluxo de caixa, é muito simples, não é difícil. Analisar um fluxo não é difícil, mas você precisa ter um pouco de atenção. E se você vai fazer algum compromisso, né, com o dinheiro da empresa, você precisa saber de onde que vai sair esse recurso, qual que é a projeção, quando vai ser pago, tentar assim equilibrar essas entradas e saídas para que a empresa não fique, né, numa situação difícil de ter que pagar alguma coisa, um empréstimo, pagar alguns boletos bancários, fornecedores, taxas, impostos e não ter dinheiro no caixa para pagar. Então é sempre muito importante manter o equilíbrio fiscal, pois que há uma grande guerra aí. Nós estamos vivendo um momento muito difícil quando a gente fala de equilíbrio fiscal. O nosso país está vivendo um momento muito difícil nessa questão de equilíbrio fiscal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não tem como, gente. Se a gente gasta mais do que ganha, é problema na certa. A empresa quebra. Não tem nada que sobrevive a isso, né? Se nós, pessoas físicas, que não temos uma empresa para gerir, não temos negócios, se nós gastamos mais do que o que ganhamos, o que acontece? Nós vamos ficar endividados, nosso nome vai para o SPC Serasa e nós não vamos conseguir pagar as nossas contas e nossa vida vai virando um caos. Então, não dá certo. Nós temos que gastar. Eu costumo dizer que a gente não pode
nunca comprometer mais do que 60% do nosso salário. Nunca comprometa mais que 60% do seu salário, senão você sempre vai viver em muita dificuldade. Então, se você vai fazer um compromisso, já lembra, não, não posso comprometer mais do que 60%. É de 60% para trás. Eu tenho que deixar no mínimo aqui 40% fora, né, para eu poder cobrir algumas necessidades aí que surgirem ao longo da vida, para eu não ser pego de surpresa. Para eu não ser pego de surpresa, eu preciso ter essa reserva, né, de 40% aqui no mínimo, para cobrir aí as despesas que surgirem, né, de forma que a gente não espera. Bom, pessoal, aqui na análise rápida que nós fizemos, alguma dúvida, comentário? Bom, então, como não há dúvidas, não há comentários, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês pela ilustre presença, pela participação. Muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite. Deus te abençoe. Obrigado, professor. Bom descanso. Tchau, Obrigado. pessoal. Bom descanso. Obrigada, professor. Bom descanso. Obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Professor, e a chuva por aí? Então, choveu bastante hoje, foi muito bom. E tá, assim, querendo chover mais. Aqui tá começando.